Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é o Superior Tribunal de Justiça. Vamos juntos desbravar as decisões do informativo de Jurisprudência 865 com data de 7 de outubro de 2025. A ideia, como sempre, é descomplicar. Trazer o juridiquês para uma conversa mais acessível, né? Para quem está na faculdade, na luta dos concursos, ou só quer entender melhor como os tribunais superiores pensam. Ah, e um recadinho rápido antes da gente começar. Dê uma olhada na descrição do material. Tem um link lá para o e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ele ajuda bastante a fixar o conteúdo dos informativos, sabe? Com perguntas e respostas diretas ao ponto. E claro, adquirir o e-book também é um jeito de apoiar o nosso trabalho aqui. Valeu! Bom, então vamos lá. Começando pela Corte Especial. O primeiro ponto é sobre repercussão geral do STF, temas 533 e 987. A questão é, o STF decide uma tese, mas ela ainda não transitou em julgado, não está 100% fechada. O STJ que está abaixo já tem que aplicar essa tese. Já precisa mudar as próprias decisões para se alinhar, mesmo sem essa definição final do Supremo. Exato. É uma questão de tempo e segurança jurídica, né? E a Corte Especial do STJ foi bem prudente. Decidiram que é melhor esperar o trânsito em julgado lá no STF antes de fazer o tal juízo de retratação. Juízo de retratação seria o STJ voltar atrás na sua decisão para seguir o STF, certo? Isso. A lógica é simples. Imagina que o STJ aplica logo. Aí vem um embargo de declaração no STF que muda um pouquinho a tese ou modula os efeitos. Ah, daria um retrabalho enorme. Justamente, teria que redecidir. Então, para evitar essa instabilidade, essa insegurança, o STJ prefere aguardar a consolidação final da tese no Supremo. É um equilíbrio, né? Entre seguir o precedente e ter certeza do que está seguindo. Faz todo sentido. Segurança em primeiro lugar. Bom, saindo da Corte Especial, vamos para a primeira turma. Prescrição intercorrente em processo administrativo. Tem uma lei federal, a 9.873 de 99, que diz que se um processo punitivo federal ficar parado mais de 3 anos, prescreve. A pergunta foi: essa regra dos 3 anos vale para estados e municípios também? E a resposta do STJ foi um claro não. Essa lei federal é, federal. Só para a administração pública da União. Não dá para usar por analogia? Não. O STJ entende que não. Para estados e municípios, a regra é outra. Se não tiver uma lei local específica tratando da prescrição intercorrente administrativa... Aí vale o quê? Aí aplica-se o prazo geral de 5 anos do Decreto 29.110 de 1932. Só que tem uma pegadinha aí. Qual? O artigo 4º desse decreto diz que o prazo prescricional fica suspenso enquanto o processo administrativo está rolando. Espera aí. Se o prazo fica suspenso durante o processo, então na prática a prescrição intercorrente quase nunca vai acontecer nesses âmbitos, né? Exatamente. A menos que tenha uma lei estadual ou municipal dizendo o contrário, essa suspensão dificulta muito. Fico alerta, sempre verificar a legislação local. Entendido. Regra federal é federal e a regra geral tem essa particularidade. Ainda na primeira turma, matriz e filial. Assunto que sempre gera dúvida. Uma matriz ganhou um mandado de segurança sobre ICMS. Essa vitória vale para as filiais dela no mesmo estado, mesmo que elas não estivessem listadas lá no processo? Vale sim. A primeira turma confirmou essa visão. Juridicamente, matriz e filial são a mesma coisa. Uma única pessoa jurídica. Mesmo com CNPJ diferente. Muita gente confunde isso. Pois é. O CNPJ diferente é para fins administrativos, operacionais, fiscais, facilita o controle, a fiscalização em cada lugar, mas não cria uma pessoa jurídica nova, não dá autonomia jurídica, direitos e obrigações são os mesmos. Se a matriz deve, a filial não tira certidão negativa, e se a matriz ganha na justiça, como nesse caso do ICMS, a filial no mesmo estado se beneficia. É o princípio da unidade jurídica da empresa. Ótimo esclarecimento. É uma unidade só, apesar dos vários NPJs. Pulando para a segunda turma agora. Um caso ligado à Lava Jato. Uma empresa fez acordo de leniência.
Esse acordo a livra de pagar a reparação integral dos danos, inclusive dano moral, que a Petrobras estava pedindo na ação de improbidade. Não livra, de jeito nenhum. A lei anticorrupção é muito clara nisso. Lá no artigo 16, parágrafo 3º, o acordo de leniência não afasta o dever de reparar integralmente o dano causado. Então o acordo mexe nas sanções, tipo multa, proibição de contratar? Isso, pode negociar as sanções da lei de improbidade, da lei anticorrupção, mas a reparação do dano, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial, o moral, esse tem que ser integral. E pode ser cobrada na própria ação de improbidade, como foi o caso, ou numa ação separada. O acordo ajuda a empresa, mas não às custas do prejuízo da vítima. Entendido. A conta do dano tem que ser paga. Ainda na segunda turma, mas mudando de setor. Energia elétrica. A CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela pode aplicar penalidades, multas aos seus associados, geradoras, distribuidoras, se eles descumprirem as regras. E essas penalidades têm que obedecer àquele limite percentual que a lei define para as multas da ANEEL? Então, o STJ disse duas coisas. Sim, a CCE pode aplicar penalidades e não, essas penalidades não estão sujeitas aos limites das multas da ANEEL. Por que não? Parecem multas do mesmo jeito. Mas a natureza é diferente. A ANEEL é o Estado, é a agência reguladora, aplica multa no exercício do poder de polícia administrativa. A CCE é uma entidade privada. Ah, ela não é governo. Exato. Ela faz a autorregulação do mercado. As penalidades que ela aplica vêm da Convenção de Comercialização. É tipo um contrato coletivo que todos os agentes assinam para poder operar no mercado. As penalidades são, então, de natureza contratual. São regras do jogo que os próprios participantes concordaram em seguir. Não é multa administrativa no sentido clássico. Por isso, não seguem os limites legais da ANEEL. Interessante essa diferença. Regulação estatal versus autorregulação privada, com consequências práticas nas sanções. Agora, terceira turma. Pagamentos com cartão. Sabe aquela cadeia? O lojista contrata uma subcredenciadora, uma facilitadora, que se liga à credenciadora maior, dona da maquininha. Ou some com o dinheiro das vendas do lojista, a credenciadora grandona responde junto. E mais, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aí. A terceira turma disse que o CDC não se aplica nessa relação. Lojista, subcredenciadora, credenciadora. Isso é visto como relação interempresarial, B2B. Não é consumo. Não, o lojista não é o consumidor final do serviço de pagamento. Ele usa isso para viabilizar o negócio dele, é insumo para a atividade comercial. E o STJ entende que ao escolher contratar uma subcredenciadora, talvez por taxas melhores, mais bandeiras, o lojista faz uma escolha empresarial e assume um risco disso, inclusive o risco da subcredenciadora não repassar o dinheiro. E sem CDC não tem aquela responsabilidade solidária automática da cadeia, né? Exatamente. No direito civil, a solidariedade não se presume, precisa estar na lei ou no contrato. Como não é relação de consumo, não se presume a responsabilidade da credenciadora pela falha da subcredenciadora que o lojista escolheu. Entendi a lógica jurídica. É uma relação de negócio com riscos inerentes. Ainda na terceira turma, uma questão de processo civil agora. Artigo 942 do CPC. Ampliação do colegiado. Julgamento de apelação. Ação de indenização por dano moral. Os desembargadores concordam, houve dano, tem que indenizar, mas discordam do valor. 2 acham que é 10 mil, 1 acha que é 30 mil. Só essa divergência no valor já obriga a chamar mais juízes para votar. Sim, obriga. O STJ entendeu que sim. A divergência sobre o quanto, o valor da indenização, não é uma coisinha secundária. Ela muda o resultado prático do julgamento para quem vai pagar e para quem vai receber. O resultado não é só condenado ou absolvido. O valor também é parte essencial do resultado, né? Exato. O objetivo do 942 é aprofundar o debate quando o resultado não é unânime e definir o valor da reparação é parte do mérito da ação de responsabilidade civil. Então, se não há unanimidade sobre quanto pagar, justifica sim ampliar o colegiado para ter uma decisão mais refletida sobre esse ponto crucial. Certo. Divergiu no valor, chama mais gente. Último jogado da terceira turma.
Execução de título com cláusula de arbitragem. Uma empresa vai à justiça executar um contrato. O devedor fala, opa, esse contrato tem cláusula compromissória dizendo que tudo tem que ir para arbitragem. E aí pede para suspender a execução na justiça. Só alegar a cláusula já basta para parar a execução? Não basta. A simples existência da cláusula arbitral não é um botão de pause automático para a execução judicial. Mas por quê, se o contrato manda para arbitragem? Porque executar, forçar o pagamento, é algo que só o judiciário tem poder para fazer, o poder de coerção estatal. O credor pode sim ir à justiça cobrar. Para conseguir a suspensão da execução, o devedor tem que fazer mais do que só apontar a cláusula. Ele precisa provar que ele já iniciou o procedimento arbitral para discutir aquela dívida e precisa avisar o juiz da execução sobre isso. Ah, então tem que mostrar que a arbitragem já começou de verdade. Isso, só aí o juiz vai analisar se suspende a execução para aguardar a decisão arbitral. Falar da cláusula sem agir não impede a cobrança judicial. Perfeito. Tem que tirar a arbitragem do papel. Vamos para a quarta turma agora? Planos de saúde. Um clássico. Exames como PET scan, PET-CT. O plano é obrigado a cobrir mesmo se a indicação médica for para uma situação que não está escrita lá no rol da ANS. O STJ tem se firmado na linha de que sim, a cobertura pode ser devida e a recusa da operadora pode ser abusiva. Eles relembraram decisões anteriores importantes sobre o rol da ANS ser taxativo, mas com exceções. A tal taxatividade mitigada. Mitigada quer dizer que não é absoluto, tem brechas. Isso. E além da jurisprudência, veio a Lei 14.454, de 2022, que mudou a Lei dos Planos de Saúde para deixar isso mais claro. O rol é referência, mas se o tratamento ou o exame fora dele tiver comprovação de eficácia, recomendação técnica ou for a única opção, o plano pode ter que cobrir. No caso específico do PET scan-CT, ele até já está no rol para várias coisas, mas mesmo para outras indicações, se o médico justificar bem e atender aos critérios legais ou da jurisprudência, a cobertura pode ser obrigatória. E negar indevidamente pode dar dano moral. O rol não é uma barreira intransponível. Uma notícia importante para muitos usuários de plano. Ainda na quarta turma. Escolha do foro pelo consumidor. O CDC facilita. Permite ao consumidor processar a empresa em vários lugares, onde ele mora, onde a empresa fica, onde o contrato foi cumprido. Mas essa escolha é totalmente livre. O consumidor pode escolher processar num lugar que não tem nada a ver com nada, só porque acha melhor para ele. O STJ diz que não. Calma lá. A regra de competência protege o consumidor, sim, mas não é um cheque em branco para escolher um foro totalmente aleatório, sem nenhuma conexão mínima com o caso. Tipo, moro em São Paulo, comprei pela internet de uma empresa do Rio e quero processar em Manaus porque tem um crime advogado lá. É tipo isso. No caso que eles julgaram, o tribunal de origem não aceitou a escolha de Brasília por achar aleatória e o STJ manteve. Tem que ter alguma lógica, alguma ligação razoável. A facilitação da defesa do consumidor não pode virar abuso, o chamado fórum shopping sem critério. Tem um limite. Proteção com razoabilidade, então. Ok, entramos na reta final, área penal. Quinta turma. Crime financeiro. Artigo 20 da Lei 7.492. É aquele crime de pegar dinheiro de financiamento e usar para outra coisa diferente do combinado no contrato na lei. Há dúvida. Para denunciar alguém por isso, o Ministério Público só precisa dizer que o dinheiro não foi usado para o fim certo ou tem que descrever qual foi o desvio, para onde o dinheiro foi. O STJ disse que a denúncia precisa descrever, minimamente que seja, qual foi essa finalidade diversa. O crime é aplicar em finalidade diversa. É uma ação. É fazer algo diferente com o dinheiro. Não é só não fazer o que era para fazer. É uma conduta comissiva, de fazer, não omissiva, de deixar de fazer. Exatamente. Se a denúncia não descreve essa aplicação diversa, o fato narrado não se encaixa perfeitamente nesse crime do artigo 20. A denúncia pode ser considerada inepta e inválida por falta de tipicidade nesse ponto. Mesmo sendo crime formal que não precisa provar prejuízo. Sim, mesmo sendo formal, a conduta de aplicar em finalidade diversa precisa ser descrita.
senão não se sabe exatamente qual foi o crime cometido. Importante esse detalhe para a defesa e para a acusação. Outro caso da quinta turma, bem prático. Abordagem policial. Policiais veem um carro com a porta amassada e decidem abordar e revistar o motorista só por causa disso. Porta amassada é fundada suspeita para justificar a busca pessoal ou veicular sem mandado? Não, de forma alguma. A quinta turma foi bem enfática. Mau estado do carro, uma avaria, isso isoladamente não é motivo para fundada suspeita que a lei exige, lá nos artigos 240 e 244 do CPP. O que seria fundada suspeita, então? Algo concreto, objetivo, que faça o policial acreditar razoavelmente que a pessoa está cometendo um crime ali e agora, ou que está escondendo algo ilícito, tipo uma arma, droga. Uma porta amassada não indica nada disso. O STJ chamou isso de revista exploratória, Fishing Expedition. É ilegal. E a consequência é drástica. Qualquer prova encontrada nessa busca ilegal é considerada prova ilícita. A teoria dos frutos da árvore envenenada. Perfeito. A prova é nula e tudo que derivar dela também. No caso, acharam uma arma, mas como a busca foi ilegal, essa prova não vale. Pode levar até o trancamento da ação penal por falta de prova válida. Recado direto sobre os limites da atuação policial. Fechando nossa análise, sexta turma. Crime tributário. Tem a súmula vinculante 24 do STF, né? Ela diz que naqueles crimes tributários materiais, sonegação, fraude fiscal, que estão nos incisos I a I, V do artigo 1º da Lei 8.137, o crime só acontece depois que acaba o processo administrativo e o fisco lança o tributo definitivamente. Isso mesmo. A pergunta para a sexta turma foi: essa súmula vale também para o crime do inciso V desse mesmo artigo, que é o crime de negar ou deixar de fornecer nota fiscal? E a sexta turma reafirmou: não, a súmula vinculante 24 não se aplica ao inciso V, o de não dar nota fiscal. E por quê? É tudo crime tributário, na mesma lei. Porque a natureza é diferente. O crime de não dar nota fiscal, inciso V, é classificado como crime formal. Formal. O que isso significa na prática? Significa que ele se consuma, ele acontece no momento da própria conduta, quando a pessoa nega ou deixa de dar a nota fiscal obrigatória. Não precisa esperar para ver se isso causou prejuízo para o fisco, se houve redução de imposto, e também não precisa esperar o fim de nenhum processo administrativo fiscal. O que se protege ali imediatamente é a própria fiscalização tributária. A súmula 24 foi pensada para os crimes que dependem da apuração do resultado, o tributo sonegado, o que não é o caso do inciso V. A própria súmula só menciona os incisos I a I4. Ufa, que jornada, hein? Passamos por muitos pontos importantes desse informativo 865 da STJ. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a organizar as ideias aí para quem nos ouve. Contratual da CCE. Vimos também a não aplicação do CDC em certas relações entre empresas, a importância da divergência no valor para ampliar o julgamento, como funciona a execução com cláusula de arbitragem. Sem falar na cobertura de exames fora do rol da ANS, nos limites da escolha de foro pelo consumidor e na área penal, a exigência de descrever a conduta no crime financeiro, a ilegalidade da busca só por carro amassado e essa distinção final entre crime tributário formal e material. Muita coisa. O que fica claro é que não basta ler a ementa, né? Tem que entender o raciocínio por trás, o porquê da decisão, isso que ajuda a aplicar o direito. Exato. E para finalizar, uma reflexão que me surgiu dessa última decisão da sexta turma, a gente vê essa diferença grande de tratamento. O crime formal de não dar nota fiscal pode levar a um processo criminal quase que imediatamente. Já os crimes materiais de sonegar imposto precisam esperar todo o processo administrativo acabar por causa da súmula 24. Um pode ser bem rápido, o outro pode demorar anos. Pois é, será que essa diferença processual, baseada na classificação formal ou material, reflete bem a gravidade de cada conduta? Ou será que ela acaba criando incentivos estranhos? Talvez desestimule a emissão de nota, já que a consequência penal pode ser mais rápida que a da sonegação em si, ou dificulta a estratégia de fiscalização. Fica aí a provocação para a gente pensar nas consequências práticas dessas categorias que o direito cria. Excelente ponto para refletir.
Com isso, fechamos nossa análise de hoje. Não esqueçam de conferir o link do e-book na descrição, pessoal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.